Você já teve a sensação de que suportou demais? Não por fraqueza, não por falta de opção, mas por uma espécie de compromisso invisível com aquilo que ninguém mais sustentava. Você segurou o que ninguém via, manteve a calma onde outros gritariam. Ofereceu presença mesmo quando tudo dentro de você queria sumir. Há dores que ninguém percebe, e por isso nunca são reconhecidas. São aquelas que você viveu em silêncio, não porque eram pequenas, mas porque eram grandes demais para serem explicadas. Carl Jung dizia que há uma força que habita o inconsciente. Ela registra tudo o que o mundo ignora. As emoções que você escondeu para não preocupar ninguém. As escolhas que fez por amor e que ninguém entendeu. As palavras que você engoliu para manter a paz. Esses gestos não são perdidos. Eles não desaparecem no vazio. Eles se acumulam, não como peso, mas como potência silenciosa. Só que o mundo não sabe olhar para o invisível. Ele aplaude o que é mostrado. Valoriza quem se impõe, quem se exibe, quem exige, e você ficou quieto, porque sabia no fundo que aquilo que era verdadeiro ou não precisava de plateia. Mas há uma pergunta que te ronda. Será que tudo isso valeu a pena? Será que suportar em silêncio não foi burrice? Será que calar a dor, engolir, o orgulho, oferecer amor sem retorno, não foi um erro? Carl Jung dizia que o universo tem uma memória simbólica. Aquilo que é vivido com verdade, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem testemunhas, acaba voltando. Não como um troféu, mas como uma correção silenciosa da vida. Porque há uma justiça que não vem no tempo do ego, ela vem no tempo da alma. E o que você viveu com alma permanece ativo no tecido invisível da existência. Ele se move, ele reorganiza, ele cria caminhos que ninguém vê, mas que mais cedo ou mais tarde te encontram. Por isso esse vídeo é um chamado, um espaço de escuta para quem cansou de ser forte, para quem já doeu demais sem poder dizer, para quem acha que tudo o que suportou foi inútil. Talvez o que você viveu em silêncio tenha sido justamente o que mais te aproximou do seu centro, do seu real valor, da sua integridade mais íntima. E talvez o universo, que também se comunica sem palavras, esteja apenas esperando o momento certo para devolver. Não o que foi perdido, mas o que estava sendo gestado, porque o universo não esquece o que foi vivido com verdade. Ele apenas responde, no tempo em que sua alma estiver pronta para receber. Existe um tipo de dor que não se nota, ela não aparece em exames, não tem nome nos diagnósticos e raramente desperta compaixão nos outros. É uma dor que você sente sozinho, mesmo rodeado de gente, uma exaustão que não tem explicação médica, uma tristeza que ninguém leva a sério, uma sensação de carregar o peso do mundo sem saber exatamente o porquê. Carl Jung observava que o sofrimento mais profundo da alma muitas vezes não vem do que nos aconteceu, mas do que foi ignorado, invalidado, negado. E a dor invisível é exatamente isso, uma experiência real, legítima, mas que não encontra eco no mundo externo. Você talvez tenha aprendido a sorrir para ser aceito, a engolir o choro para não incomodar, a calar as próprias necessidades para manter a ordem das coisas. E cada vez que fazia isso, uma parte sua se afastava do centro, do seu eixo mais verdadeiro. O problema é que o mundo moderno mede tudo em desempenho. Se você funciona, trabalha, sorri, está tudo bem. Mas o que ninguém vê são as noites em que você não dormiu. As vezes em que você se quebrou por dentro para manter os outros inteiros. As pequenas mortes emocionais que você foi colecionando, uma a uma, só para continuar sendo forte. Jung dizia que o inconsciente é como um espelho silencioso. Ele reflete tudo o que não pôde ser dito, tudo o que foi vivido por dentro, sem chance de expressão. E mais cedo ou mais tarde, essa dor invisível começa a se manifestar no corpo, no humor, nas relações, no cansaço inexplicável, na falta de sentido. Mas há algo que ninguém te contou. Essa dor que você escondeu do mundo, revista pela sua alma e pelo próprio universo, que não funciona apenas com lógica, mas com simbolismo. Nada do que você viveu em silêncio foi em vão.
As vezes em que você se calou para não ferir, os momentos em que cedeu, mesmo estando no limite, as feridas que ninguém reconheceu, mas que você limpou sozinho noite após noite. Tudo isso está registrado, não num papel, mas num campo invisível que conecta todas as coisas. Jung acreditava que esse campo simbólico não julga, mas equilibra, ele observa, reorganiza, e quando chega o tempo certo, restitui. Por isso, se você ainda sente que tudo o que suportou foi inútil, que ninguém nunca te reconheceu de verdade, que suas dores foram ignoradas, respire. O que é invisível aos olhos do mundo é sagrado aos olhos da alma. E o universo, esse campo vivo, simbólico e sensível, não esquece o que você viveu em silêncio. Ele apenas espera o momento em que sua cura será também sua recompensa. Vivemos numa época que valoriza o barulho. Quem grita mais é ouvido, quem aparece mais é admirado, quem impõe presença é aplaudido. Mas há uma força que não se manifesta assim. Ela opera no silêncio. Carl Jung compreendia o silêncio não como vazio, mas como potência. Ele dizia que há processos psíquicos que só acontecem quando tudo fora se cala, e que há verdades interiores que não podem ser ditas. Elas só podem ser sustentadas. É nesse tipo de silêncio que você viveu muitas das suas maiores dores. Você não gritou. Você não implorou. Você não se vingou. Você apenas ficou. Ficou com a dor atravessada no peito, com a verdade presa na garganta, com a vontade de sumir sendo domada pela responsabilidade de continuar. Mas o silêncio que te habita não é um espaço vazio, é um território sagrado. É ali que você foi reconstruindo o que os outros quebraram. Ali que você conversou com suas feridas quando ninguém escutava. Ali que você aprendeu a se proteger, sem se endurecer. Jung dizia que o inconsciente se revela nos símbolos, e o silêncio é um dos mais potentes, porque nele mora tudo o que não foi dito, mas que ainda assim moldou quem você se tornou. É no silêncio que a alma começa a falar. É por isso que, mesmo sem palavras, você se tornava cada vez mais profundo, mais sensível, mais íntegro. Só que o mundo não entende isso. Ele interpreta o seu silêncio como fraqueza, indiferença, frieza poucas, e talvez você tenha sido julgado por isso, por não se explicar, por não se defender, por não se justificar. Mas há um tipo de força que não precisa se anunciar. Ela se manifesta na calma de quem já viu demais, na firmeza de quem não precisa provar mais nada, na dignidade silenciosa de quem sabe o próprio valor, mesmo quando ninguém mais reconhece. Esse silêncio não é ausência, é maturidade, é a alma dizendo: não preciso vencer a guerra, preciso apenas manter minha paz. E é nesse espaço interno, silencioso e verdadeiro, que o universo começa a reorganizar as respostas. Não para te recompensar com aplausos, mas para devolver a coerência, a harmonia, o encontro com o que faz sentido. Porque o universo não responde à gritaria. Ele responde à vibração real da alma, e quando essa vibração é silenciosa, íntegra e constante, ela se torna impossível de ser ignorada. O silêncio que você sustentou foi sua força, e é por meio dele que a vida, aos poucos, começa a te devolver tudo aquilo que parecia perdido. Poucas coisas machucam tanto quanto viver com verdade, e ainda assim, se ver cercado por injustiça. Você age com honestidade, cumpre sua palavra, oferece o que pode, não pisa em ninguém, e, no entanto, parece que o mundo sorri para quem mente, manipula, finge. Carl Jung conhecia bem esse sentimento. Ele dizia que no início do caminho da individuação, a vida pode parecer cruel, porque quanto mais você se alinha com sua alma, mais você começa a enxergar o desalinhamento do mundo. Você começa a ver o falso onde antes via beleza. A sentir incômodo onde antes havia conformismo. E pior, começa a perceber que quem manipula sobe, quem agrada vence, quem grita conquista, e você, que ficou em silêncio, que sustentou sua verdade, que evitou ferir, segue sendo ignorado. Mas Jung ensinava que a realidade visível é apenas uma parte do jogo.
Existe uma dinâmica simbólica mais profunda onde a vida se move com outros critérios. No plano da alma, o que conta não é a aparência, é a coerência. E tudo aquilo que é conquistado em dissonância com o próprio centro cobra um preço. Por fora, o mentiroso pode vencer, mas por dentro, ele se desintegra, perde o sono, perde a paz, perde a si mesmo. Já quem sustenta a verdade, mesmo na dor, mesmo na perda, mesmo na ausência de aplausos, vai ganhando algo que o mundo não consegue tirar: dignidade. Que é justamente por isso que a vida parece injusta no curto prazo. Porque ela não se apressa, ela não responde ao ego, responde à alma. E a alma tem um tempo diferente, mais lento, mais profundo, mais silencioso, mas também muito mais real. Jung dizia que o que é verdadeiro em nós não precisa de vitrine, ele permanece, resiste, se transforma em raiz. Então, quando tudo parecer injusto, quando os atalhos dos outros te revoltarem, quando a vida parecer premiar quem menos merece, lembre-se, você está jogando outro jogo, com outras regras, com outra alma, e o universo que te assiste, mesmo sem ruído, está registrando cada gesto, não para te premiar com troféus, mas para devolver, no tempo certo, aquilo que só se colhe depois da sementeira invisível, a paz de estar inteiro. Porque a maior justiça não é quando os outros te reconhecem. É quando você, olhando para si, sabe que permaneceu limpo num mundo que te ofereceu 1000 chances de se sujar. Na superfície, o mundo é barulhento, injusto e caótico, mas por trás da aparência há uma ordem sutil, um movimento silencioso que opera no fundo da alma. Carl Jung dizia que o inconsciente tem uma função compensatória. Isso significa que tudo o que é vivido de forma desequilibrada na consciência, mais cedo ou mais tarde, será ajustado no inconsciente. A vida busca coerência, mesmo que você não perceba. É por isso que aquilo que você suportou em silêncio, a dor que ninguém viu, as perdas que você aceitou com dignidade, não são esquecidas. Você pode não receber aplausos, pode não ver retorno imediato, mas o inconsciente registra tudo, e ele não apenas guarda, ele compensa. Quando você abre mão de ferir, o inconsciente registra compaixão. Quando você se cala por sabedoria, ele registra força. Quando você é traído e não se vinga, ele registra integridade. E essas forças, mesmo invisíveis, começam a se acumular dentro de você como uma energia viva, silenciosa, mas real. Uma vibração que, com o tempo, começa a mudar sua forma de andar no mundo. Jung acreditava que esse acúmulo simbólico molda os acontecimentos futuros. Você começa a atrair outras situações, outros encontros, outros destinos. Não porque merece, no sentido moral, mas porque vibra em outra frequência psíquica. Você já não é o mesmo. Você foi transformado pela dor que atravessou e, principalmente, pela forma como escolheu atravessá-la. A justiça invisível não tem relação com vingança. Ela não devolve na mesma moeda. Ela devolve na moeda da consciência. Quanto mais você se alinha internamente, mais começa a perceber que as coisas mudam lá fora também. Não como mágica, mas como coerência profunda. Você se afasta de pessoas que drenam. Percebe armadilhas antes de cair nelas. Encontra espaços onde pode ser quem é, sem precisar lutar por isso. E tudo isso é compensação. Não um prêmio externo, mas um realinhamento interior que se reflete no mundo. Então, se você ainda sente que o que viveu foi esquecido, lembre-se do que Jung ensinava. A alma não tem pressa, mas tem memória. E o inconsciente, que guardou tudo o que você atravessou com coragem, sabe exatamente o que fazer com essa energia. Talvez o universo não esteja te punindo. Talvez esteja apenas criando o espaço ideal para te devolver, com precisão, tudo o que você sustentou com silêncio e com alma. A resposta da vida raramente vem no formato que esperamos. Ela não chega com aplausos nem com explicações e quase nunca aparece diante de plateia. Mas um dia, de forma discreta, quase imperceptível, você percebe que algo mudou. Aquilo que antes te feria não fere mais. O que antes te tirava o sono
já não tem o mesmo peso. E sem que ninguém veja, você começa a retornar para si. Carl Jung dizia que a alma trabalha com símbolos e por isso a vida também responde de forma simbólica. Ela não grita, ela sussurra, ela não impõe, convida. Você encontra alguém que escuta como ninguém nunca escutou. Uma porta se abre quando você já tinha perdido a esperança. Você se sente bem em um lugar onde antes se sentia invisível. Esses não. São acasos, são respostas. O universo devolve o que é seu não através da lógica, mas através da coerência simbólica. Você sustentou o silêncio? A vida te entrega escuta. Você escolheu não ferir? A vida te devolve paz. Você atravessou a dor com verdade? A vida te presenteia com relações autênticas, situações que não exigem esforço para serem vividas. Jung observava que, quando estamos alinhados com o self, com nosso centro mais profundo, o mundo ao redor começa a se reorganizar. Não porque o mundo mudou, mas porque nossa vibração silenciosa passa a atrair o que ressoa com ela. A resposta da vida, então, deixa de ser espetáculo e passa a ser presença. Você já não precisa provar que está certo. Já não precisa pedir amor. Já não precisa se justificar, porque aquilo que você precisou sustentar em silêncio, agora se expressa na sua presença, na sua calma, na sua clareza, na sua leveza. E isso atrai novas paisagens, novas pessoas, novas sincronicidades. Jung chamava isso de conexão com o processo de individuação. É quando o universo interno e externo deixam de estar em conflito e começam a dançar em sintonia. Você começa a viver menos por reação e mais por direção. Menos por necessidade e mais por sentido. Essa é a resposta. Não uma recompensa que massageia o ego, mas uma harmonia que nutre a alma. E se você sentiu que nada do que passou teve valor, observe com atenção, porque a vida pode estar te respondendo, em silêncio. O que ela devolve a quem suportou com integridade não é apenas consolo, é liberdade. Desde cedo, aprendemos a esperar justiça do mundo externo. Esperamos reconhecimento, reparação, equilíbrio. Mais cedo ou tarde, a realidade nos frustra. Porque o mundo dos homens nem sempre recompensa quem é íntegro, nem sempre protege quem é sensível, e quase nunca entende quem se recusa a ferir. Carl Jung, porém, nos propõe outro caminho. Ele dizia que há uma justiça que não pertence às estruturas sociais, mas à estrutura simbólica da alma. Essa justiça não se cumpre nas leis humanas, mas nos movimentos profundos da psique. Ela não busca punição, mas integração. Não corrige com vingança, mas com coerência. Quando você vive de acordo com sua verdade interior, mesmo que o mundo não perceba, você vai se tornando inteiro. Essa inteireza, que aos poucos começa a reequilibrar o campo ao seu redor. Você deixa de atrair o que machuca, porque já não vibra na frequência da autoanulação. Você deixa de repetir padrões, porque a sua alma já não tolera mais o que um dia suportou em silêncio. Isso é justiça, não aquela que grita nos tribunais, mas a que acontece quando sua energia, sua consciência e sua essência passam a caminhar juntas. Jung entendia que o universo simbólico não trabalha com castigo ou prêmio, mas com sincronicidade. Você se alinha internamente e o externo começa a responder. Você para de correr atrás e certas coisas começam a te encontrar. Você deixa de implorar amor e começa a despertar respeito. Essa mudança não acontece por mágica, mas por realinhamento profundo. E quando ela acontece, não importa mais o que os outros pensam. Você já sabe o que vale. Você já sente quem é. E isso basta. A justiça da alma não é visível para todos, mas é inegociável para quem desperta, porque ela não depende de testemunhas. Ela acontece quando você percebe no fundo do peito que nada do que viveu foi à toa, que cada lágrima contida, cada silêncio sustentado, cada escolha difícil que te afastou da maioria, foi, na verdade, um voto silencioso de fidelidade à sua própria alma. E a alma, quando é respeitada, responde. Ela devolve paz, ela devolve força,
Ela devolve lucidez. Essa é a verdadeira justiça, a que não depende do mundo, a que nasce dentro, e que, uma vez conquistada, ninguém mais pode tirar. Existem pessoas que passaram pela vida inteira segurando mundos que não eram só seus. Cuidaram de todos, protegeram os frágeis, sustentaram vínculos partidos e, ainda assim, foram chamadas de frias, de distantes, de difíceis. Mas por trás desses rostos sérios, desses corpos cansados e desses silêncios longos, mora uma dignidade que não grita, uma integridade que não se exibe, uma força que não precisa de palco. Carl Jung dizia que o caminho da individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, quase sempre exige atravessar desertos. Você se afasta do que é falso, se aproxima do que dói e, muitas vezes, segue sozinho, sem garantias, sem mapas, sem promessas. Mas há algo que permanece, a escolha de não trair a si mesmo. Mesmo cansado, você seguiu fiel ao que sentia. Mesmo incompreendido, escolheu não se calar para si. Mesmo ferido, não se tornou igual àqueles que te machucaram. Essa dignidade é uma das expressões mais elevadas da alma humana. E ela não nasce de aplausos, ela nasce da travessia, do que você enfrentou sem testemunhas, das noites em que só havia você, sua decisão de continuar. Jung via essa postura como o marco da maturidade espiritual. Não é uma rigidez moral, é uma firmeza silenciosa, uma consciência tranquila, um tipo de autoridade interior que ninguém pode conceder. Ela só pode ser conquistada. E o mais belo é que essa dignidade, mesmo invisível, se irradia. Ela está no olhar que acolhe sem julgar, na escuta que não interrompe, na presença que não exige, mas sustenta. Você talvez nunca tenha sido aplaudido por tudo o que superou, mas o universo, esse campo simbólico que observa sem pressa, registrou cada passo, cada renúncia, cada silêncio forte, e é isso que começa a mudar sua vibração. Você já não se arrasta, você anda com firmeza, não porque tudo ficou fácil, mas porque você não se perdeu de si. Essa é a dignidade silenciosa de quem não se vendeu, de quem preferiu a solidão ao teatro, a verdade ao conforto, a coerência ao aplauso. E é justamente esse tipo de alma que transforma o mundo, sem precisar levantar a voz. Porque onde há integridade profunda, há uma força que o tempo respeita e que o universo inevitavelmente devolve. Muitas pessoas passam a vida esperando reconhecimento. Esperam um pedido de desculpas, um obrigado sincero, um olhar que diga: eu vi o que você fez. Mas esse olhar quase nunca vem. Carl Jung entendia que essa frustração profundava de uma expectativa que não é da alma, é do ego. O ego precisa ser visto, precisa ser validado, precisa ser lembrado, mas a alma só precisa de uma coisa: coerência. Você pode viver décadas sem receber uma palavra de gratidão. Pode se doar inteira e ainda assim ser mal interpretado. Pode fazer o melhor e mesmo assim ser acusado de ter feito pouco. E tudo isso fere, mas não destrói, se a sua alma sabe o que você viveu. Jung dizia que quando a alma testemunha com clareza o que você fez com verdade, ela registra isso como luz. Não importa se os outros entenderam, não importa se alguém te defendeu, não importa se houve justiça social. O que importa é você foi fiel ao que era certo, não para os outros, mas para você. Essa é a diferença entre reconhecimento externo e reconhecimento interno. Um depende dos aplausos, o outro nasce do silêncio. E o mais belo é que, com o tempo, esse reconhecimento interno começa a se expressar na sua postura, no jeito que você anda, no modo como escuta, na calma que você transmite sem esforço. As pessoas talvez não saibam o que você viveu, mas elas sentem algo em você que não sabem explicar. É presença, é verdade, é integridade. E esse é o tipo de reconhecimento que vale. Porque os elogios passam, as palmas se apagam, mas a paz de estar inteiro, essa permanece. Quando você começa a viver com base naquilo que a alma reconhece e não mais no que o mundo espera, você muda de frequência.
Você deixa de mendigar afeto, de implorar explicação, de correr atrás de quem nunca vai ver. Começa a se aproximar do que é verdadeiro, do que te encontra sem esforço, do que reconhece sua alma, não seu disfarce. A alma, quando é ouvida, vira guia, e quando ela é testemunha do que você viveu com coragem, ela se torna também a origem da cura, porque não há remédio mais poderoso do que a certeza silenciosade que você foi fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo inteiro parecia estar contra. Há algo em você que talvez ninguém nunca tenha visto, mas que mesmo assim continua brilhando. Talvez você tenha passado por dores que jamais pôde explicar, talvez tenha perdido mais do que contou, talvez tenha aprendido a amar com mais silêncio do que palavras, e talvez, até hoje ninguém tenha te reconhecido por isso. Mas se você chegou até aqui é porque algo em você permaneceu firme, mesmo diante da decepção, mesmo diante do cansaço, mesmo quando tudo ao seu redor parecia não fazer sentido. Carl Jung nos ensinava que a alma não se interessa por aparência, mas por verdade, e que o universo responde não ao que mostramos, mas ao que sustentamos com coerência, mesmo quando ninguém mais entende. É possível que você ainda esteja esperando algo, um retorno, um abraço, um alívio. Mas a verdadeira transformação começa quando você entende que nada do que foi vivido com integridade se perde. Tudo está registrado. E a vida, essa inteligência simbólica que opera em silêncio, vai encontrar o momento certo para devolver. Não como prêmio, mas como revelação, como paz, como libertação. Você não precisa fazer mais esforço para provar o que sentiu. Não precisa se justificar para quem nunca te escutou, nem tentar consertar o que não está mais nas suas mãos. A única fidelidade que importa agora é a que você tem com a sua própria alma. E se esse vídeo tocou em algo profundo, compartilhe com quem também vive em silêncio. Às vezes, uma única palavra chega onde a esperança já estava cansada de esperar. E se quiser, os comentários estão abertos para a sua história, não para julgamento, mas para a presença. Aqui cada dor é reconhecida, cada verdade é escutada, e cada gesto de coragem, mesmo invisível, tem valor, porque o universo não esquece o que você suportou em silêncio. Ele apenas prepara o momento exato em que tudo o que foi vivido com alma retorna, não como dor, mas como luz.